Olá, bem-vindos todos à nossa live de hoje, em que vamos falar sobre bipolaridade e maternidade. Nossa convidada já chegou aqui. Sejam bem-vindos, todos entrando. Hoje vamos falar sobre um tema tão importante e tão pouco falado, né, que é sobre a bipolaridade. Aceitar, tá aqui. Bem-vinda, Cristelle. Deixa eu aceitar. Aceitei. Vamos ver a conexão. Bem-vindos todos. Nossa convidada já está entrando. Aceitei, Cristelle. Vamos ver se dá certo agora. Aqui. Bem-vinda, Rebeca, Mi. Isso, agora estamos com a nossa convidada. Não estou vendo você. Você está me vendo? Não, você está toda escura. Ah, agora sim. Agora sim. Você me vê? Me vê bem? Não estou vendo você. Não, o que será? O que você fez aí que deu certo o meu? O meu, ele estava invertido, como a câmera não estava frente para Tá. mim. Não, o meu tá normal pra mim. Tô te vendo, tô me vendo. Tá tudo certinho. O que pode? Jura? É, juro. Vamos perguntar para as pessoas que estão entrando se elas Vamos, estão vendo nós duas. vamos. Hanna, você Gente, que entrou, Belle. Vocês estão vendo nós duas ou não estou aparecendo para vocês? É bom pedir ajuda mesmo. vamos ver se é o problema é meu, se o problema é... Oi, Luísa, conta pra gente. Você tá vendo nós duas? Tá certinho. Você quer que eu tente sair e entrar rapidinho? Pode ser. Senão a gente faz assim. Se você sair, eu Tá, entro. eu te convido novamente, né? Aí, bom, vamos esperar então nossa convidada chegar enquanto vocês vão entrando. É importante vocês irem pensando nas dúvidas que podem ir surgindo sobre a temática. O que vocês já sabem, né, sobre o transtorno bipolar? Eu vejo como um tema muito pouco explorado, muito pouco falado, né? E o quanto é importante a gente trazer essa informação. A gente muitas vezes a gente aprende na graduação de uma forma muito geral. Deixa eu aceitar a Cristelle aqui. Convidando. Aí, muito bem. Pessoal, a gente já vai começar, tá? Tô esperando a convidada entrar aqui. Cristelle, já te enviei o convite. Ai, que bom que a gente vai poder conversar sobre essa temática. Ela não está conseguindo participar. Aí, pronto. Ai, E aí, gente, você não me vê? continua, Você não me vê? continua preto, só tô vendo eu. Mas você me escuta? E te escuto. Vamos embora dessa maneira, porque Vamos embora assim mesmo. assim Bom, mesmo. bom, o importante é que tá todo mundo vendo nós duas, né? Para o pessoal aí. Tá claro aqui. Bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa live.
Cristelle, seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui, mesmo você não me vendo, mas vou te apresentar e a gente vai começando. Faz de conta que é um podcast, tá? Para você. Beleza. Então, a Cristelle é francesa, mãe e formada com graduação em mestrado, com graduação, você é formada em administração, né? Formada e com mestrado em administração de empresas e marketing. Ela trabalhou mais de 12 anos nessa área no mundo corporativo antes de fazer uma transição de carreira e empreender na área de saúde mental. A partir da sua experiência com saúde mental e maternidade, ela criou em 2019 a Mães com Humores, um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna, além de um grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. Seja bem-vinda, é um orgulho para a gente do Instituto ter você aqui com a gente, inaugurando um quadro que a gente vai fazer a partir de agora, que a gente vai ter relatos de mães, em que a gente quer ouvir um pouquinho, né, sobre a sua vida, seus desafios, as suas dificuldades, as suas superações, como forma de inspirar outras mães. Né? Nós temos a Beli que está aqui, está contando para a gente que ela tem o transtorno bipolar e quer ser mãe. Né? Então, ela está aqui nos assistindo para ter essa informação. Então, daí a relevância, a importância, né, do seu trabalho, do seu papel. E te agradecer muito por você ter aceito estar aqui. Eu sei que a gente tem tanta demanda, a gente tem tantas questões aí, e você gentilmente está aqui se abrindo, contando sobre sua vida para a gente. Então, bem-vinda, Cristelle. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu queria agradecer o seu convite. Que bom. Então, hoje a gente está aqui um pouquinho para falar, sim, do Mães com Humores, mas antes disso, a gente quer falar sobre você, né? Hoje é uma live um pouco diferente. Bem-vindo, professor Joel. Bem-vindo, Dani. Bem-vindo a todos. É uma honra ter o doutor aqui com a gente. E poder, Cris, você contar um pouquinho para a gente o outro lado. Né? A gente fala muito profissionalmente do Mães com Humores, né? E eu acho importante a gente contar a sua trajetória como mãe, a sua trajetória antes, como foi a questão do diagnóstico, como foi os primeiros sinais, quais foram os desafios, o que você puder contar para a gente. Claro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. De novo, obrigada, Ana, pelo convite. Então, contando um pouco do meu diagnóstico de transtorno bipolar, eu comecei, na verdade, tendo um quadro, abrindo por um quadro de depressão. E isso, quando você começa a estudar o transtorno bipolar, você percebe que muitas pessoas começaram pelo quadro depressivo e tiveram até o diagnóstico de depressão antes de ter o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha 24 anos. Eu tinha acabado de chegar para o Brasil, porque eu esqueci de falar que eu sou francesa. E eu moro já há mais de 15 anos no Brasil agora. Casei com um brasileiro, gostei do Brasil, gostei do brasileiro, fiquei. E quando eu estava no início no Brasil e trabalhando já, comecei a sentir sintomas estranhos, assim, de falta de vontade, de energia, de repente não conseguia sair da cama, dormir muito, não conseguia realizar minhas tarefas em casa, no trabalho. Então era até difícil tomar banho. Foi aí que eu fui numa primeira consulta com um médico generalista, ele diagnosticou um quadro de depressão. Então, falei, tudo bem, vamos tratar isso. E aí começou a série dos antidepressivos, né? Você tem depressão, vamos tratar com antidepressivo. E aí eu fui levando durante alguns anos, só que o que aconteceu? Essa depressão, ela começou a se cronificar, ela virou mais presente, mais frequente e mais profunda. Então, ao longo dos anos que se seguiram, eu comecei a ter novas crises dessa depressão. Até que eu
realmente comecei a me assustar. Falei, mas o que está acontecendo comigo? Não estou saindo dessa depressão. Melhoro e daqui a pouco eu caio de novo. Aí que comecei a consultar psiquiatras, e quando eu tinha 29 para 30 anos, um dos psiquiatras conseguiu me diagnosticar com transtorno bipolar tipo 2. Por quê? Ele identificou que, além desses períodos de depressão, que são mais fáceis, né, porque você se queixa da depressão, eu tinha períodos de ativação, de aceleração, de aceleração tanto motora como de fala, de energia muito mais para cima. Então, ele fechou o diagnóstico de transtorno bipolar. Só que você vê como é complicado esse diagnóstico? Porque você se queixa da depressão, mas você não se queixa de estar muito criativa, muito animada, de dormir menos, mais proativa, mais produtiva. Então, o médico ele tem que fazer algumas perguntas bem específicas para conseguir, de fato, identificar que você tem transtorno bipolar. E no meu caso, que é o transtorno bipolar tipo 2, eu faço hipomania, que são manias mais leves. No tipo 1, a pessoa faz mania um pouco mais forte. Então, foi aí que eu cheguei ao diagnóstico de transtorno bipolar. E confesso que foi muito difícil, Ana. Foi assim, um choque, um balde de água fria, muito desesperador, porque o que a gente ouve por aqui do transtorno bipolar dá medo. É muito estigma, muito preconceito, uma doença que é mal conhecida, mal diagnosticada. Então, falei, mas eu sou louca, deve ser isso. Devo ter só mudanças de humor, porque isso que a gente imagina do transtorno bipolar, né? Que a pessoa está bem de manhã e está mal à noite. É muito mais complexo do que isso. Só que com o tempo, não foi só desesperador, me trouxe um pouco de alívio de ter o diagnóstico certo, porque quando você tem o diagnóstico certo, você tem o tratamento certo. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Sim, Cris, até eu acho importante a gente falar aqui que muita gente que está aqui não sabe o que é o transtorno bipolar. E assim, eu falo isso com propriedade porque eu vejo que meus alunos não sabem. Eles têm essa ideia de que realmente é um caso grave, né? Mas não tem muita noção, não sabem a diferença de tipo 1, tipo 2, como você trouxe, né? O que é a mania, o que é a hipomania. Então, é importante a gente contar um pouquinho, né? Sobre essas questões, o que é o transtorno bipolar, se você quiser contar um pouquinho para a gente. E só explicar um pouquinho mais e o quanto o tipo 2 é de difícil diagnóstico, como você trouxe para a gente, né? Porque a gente não se queixa, né, da hipomania muitas vezes, né? Parece que é um estado, uma forma da pessoa de estar melhor daquele estado de depressão, né? Então, acho importante a gente conversar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Eu vou trazer alguns aspectos, mas com a ressalva que eu não sou psiquiatra, tá, gente? Então, eu vou explicar do ponto de vista do paciente mesmo, tá? O transtorno bipolar, ele faz parte do que a gente chama dos transtornos do humor. Transtornos do humor é o transtorno bipolar e a depressão. Por quê? Há uma alteração do humor para cima, para baixo, só que há alteração também de energia, de pensamentos. Então, o que acontece? É uma oscilação entre duas fases, a fase de baixo, que é a depressão, e a fase para cima, que é ou a mania completa, ou hipomania, quando ela é um pouquinho mais leve. Então, para baixo, depressão é mais fácil de entender, né? Como a gente comentou, porque é lentificação, perda de prazer, humor deprimido, pode ter choro, pensamentos e corpo todo lentificado. Agora, a hipomania, a mania, ela é o contrário. Então, é uma aceleração psicomotora, uma elevação da energia, pode ter uma certa expansividade, grandiosidade. O que é difícil também é que ela pode se manifestar através de uma grande irritabilidade. Então, não é só o lado extensivo, grandioso, pode ser
uma irritabilidade muito forte também. Então, Isso. assim, resumindo, são esses dois polos, mas tem que entender que há prejuízos muito importantes, assim, porque seus pensamentos são alterados e, consequentemente, suas emoções, seus sentimentos também, e seus comportamentos, porque seus comportamentos viram disfuncionais, porque se você tem pensamentos e emoções disfuncionais, seu comportamento também vai se tornar disfuncional. Então, é uma doença que traz muitos prejuízos pessoais, sociais, profissionais, porque se a pessoa não está bem tratada, ela vive oscilando e ela vive com menos capacidade de realizar as tarefas no dia a dia. Agora, se for estabilizada, a gente vai falar mais para frente com tratamento, com outras coisas que não farmacológicas, né, de psicoterapia, higiene de vida, etc., a pessoa consegue se estabilizar, ela consegue ter uma vida funcional e realizar os sonhos dela. Então, a gente precisa entender que uma doença incapacitante, se ela não está bem tratada. Mas, sendo bem tratada, estável, a pessoa pode viver uma vida normal, né? Isso, dizer. esse ponto que você está trazendo é muito importante, né? Eu acho que essa questão de que a gente tem uma visão da pessoa com transtorno bipolar muito extremista, né? Aquela visão expansiva, sem limites, e não necessariamente ela vai ter esse tipo de sintoma. Você trouxe muito bem. É uma ativação, é uma irritabilidade. E a própria hipomania traz essa confusão diagnóstica por isso. E uma questão muito importante que você trouxe, que eu acho interessante nessa questão do diagnóstico, a maioria das pacientes que eu pego também, elas tiveram um diagnóstico inicial de depressão unipolar. E por que a gente começa a desconfiar que não é? Não é porque, foi como você, não é porque a gente percebe a hipomania ou não. Muitas vezes é porque o tratamento não resolve com o medicamento da depressão unipolar. Né? Então você fala, poxa, mas eu já tratei tanto tempo, né? E às vezes a gente vai em médicos que não investigam a fundo essa questão da mania e hipomania, né? Então as pessoas sofrem por muito tempo sem um resultado nesse tratamento e só depois de muito tempo que se identifica e como você falou, após a identificação, a gente consegue um tratamento adequado, né? E até a gente conseguir um tratamento adequado, qual é o impacto que teve isso na sua vida? Verdade. E como você falou, pode demorar de 10 a 15 anos até para receber o diagnóstico certo. Então, se você pensa, a minha primeira queixa real foi aos 24 anos, e o meu diagnóstico chegou de transtorno bipolar aos 29, 30 anos. Só que, estudando mais, entendendo mais a doença, eu percebo hoje que eu tinha já sinais na adolescência. Você percebe como é complicado? Eu percebo que eu tinha já sinais depressivos, outros momentos de aceleração, principalmente ligado também ao uso de álcool, aquele momento de estudante que você sai muito, nossa, os dias seguintes eu ficava deprimida. Então, eu já tinha sinais na adolescência, início da vida adulta, só que o meu diagnóstico chegou com 30 anos de idade. Então, é muito tempo onde os sintomas vão se manifestando. E aí a dificuldade, acho que uma pessoa perguntou, tem toda a dificuldade de separar o que é personalidade do que é sintoma. Porque quando você não é tratada por tanto tempo, você confunde a doença com você mesmo. Então, você acha que você é uma pessoa... Você acha que você é uma pessoa assim, assado, muito para cima, ou sempre deprimida, e na verdade muito vem dos sintomas e não de você como personalidade. Exato, é isso mesmo. Foi até aqui uma pergunta, né? A Kellen está perguntando como a gente vai saber nossa real personalidade quando passou uma vida toda na bipolaridade sem tratamento. E aí, quando você olha para trás, como Cristélia está falando, o quanto seu sofrimento poderia ter sido abrandado, né? Se você tivesse tido um diagnóstico antes, o quanto o impacto na sua vida teria sido reduzido.
E aí, qual é a melhor forma de chegar no diagnóstico? Que é outra pergunta que a gente recebeu aqui. Eu acredito que a melhor forma da gente chegar no diagnóstico é a gente sabendo procurar um profissional que entenda do transtorno bipolar, né? E aí é a dificuldade, né, Cris? E aí procurar as equipes de apoio, a gente vai indicar no final, né, alguns locais que têm atendimentos gratuitos, o próprio Mães com Humores pode ser uma forma de informação, né? É muito importante. E aqui a gente está com Beca falando, né, que aqui o diagnóstico mexeu muito com ela, esclareceu questões e atitudes nas duas maternidades. É sobre isso que a gente está falando, como vem tardio o diagnóstico, aí que a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente passou poderia ser também justificado pelo nosso quadro, né? Sim. Então, conta pra gente aqui. Estão perguntando da medicação, a gente vai falar disso, né, daqui a pouquinho. E aí você está me contando que na adolescência você já tinha sinais, né, de que tinha essa oscilação, de que tinha esse quadro. E aí, por 24 anos, foi logo depois que você se mudou para o Brasil. Você se mudou para o Brasil com quantos anos? Eu tinha 23. Então foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Sim. É porque a gente fala muito que a gente tem uma pode ser que tenha uma predisposição genética, mas tem um fator ambiental muito importante. Então, houve uma mudança muito grande na sua vida, né? Que foi uma mudança de país, uma mudança de cultura, uma mudança de idioma, né? E até assim, como foi para você essa mudança toda? Que impacto teve na sua vida? Eu acho que no início, tudo me parecia uma festa, sabe? Tudo era muito novo, cheio de promessas. Eu estava namorando, a gente começou a morar juntos. Então, para mim, no início, essa mudança, ela veio cheia de esperança, de uma vida nova, eu tinha acabado de me formar, estava começando a trabalhar. Então, eu acho que no início pareceu até fácil. Só que pouquinho a pouquinho vem com um pouquinho de dificuldade do idioma, né? Porque eu estudei rapidamente 6 meses no Brasil antes, eu não falava português a primeira vez que eu vim. Então, tinha essa dificuldade. Mas, passado essa dificuldade, assim, que eu aprendi sozinha a falar, depois eu gostei de vir para o Brasil, gostei dessa mudança. Isso. Eu acho que foi ao longo dos anos seguintes que começou a se solidificar a minha experiência, a ficar mais difícil de morar no Brasil, de sentir mais saudade da minha família, algumas questões no Brasil que são muito diferentes da França, a questão de saúde, de educação, de segurança. Isso começou a pesar. Então, com certeza, o meio ambiente, ele pode te trazer gatilhos. Então, no meu caso, como é o caso da maior parte, tem uma vulnerabilidade genética, como você falou, né? Ou seja, a carga genética, o DNA, é importante no transtorno bipolar. Ele representa a maior causa do transtorno bipolar. Só que em cima dessa vulnerabilidade genética, você pode desenvolver ou não, expressar ou não o transtorno bipolar. Então, se você tem fatores ambientais estressores, isso pode ajudar a desencadear. Então, com certeza, o fato de estar sozinha, assim, no Brasil, longe da minha família, começar um emprego novo, onde eu tinha muita responsabilidade sozinha, isso são fatores que podem realmente trazer mais estresse e aí ajudar no desencadeamento dessa doença, assim. Sim, com certeza. E aí é importante a gente pensar que o curso, né, da bipolaridade é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, as pessoas que estão aqui nos assistindo e que falam, eu também tenho, com certeza tem uma característica diferente. Né? A gente não vê duas pessoas iguais, né? Cada um tem uma história e tem os gatilhos, que é aquilo que faz com que você tenha recaída, que você, né, entre em crise, que você. Então a gente tem que começar a observar isso, o que me desestabiliza, se o tratamento está sendo eficaz, né? Mas assim, vamos continuar então na sua linha do tempo aí, né? Para a gente chegar até a maternidade, para a gente conseguir entender um pouquinho como foi esse processo para você. Porque a gente sabe que é um momento de grande vulnerabilidade, não é?
para a mulher. Então, me diga, então com 29, 30 anos, você foi diagnosticada com transtorno bipolar. E aí você me traz a questão do choque com o diagnóstico. Como foi para a sua família, para o seu companheiro? Como foi para você conseguir? Você procurou ajuda na hora? Foi se informar? Como que foi esse processo do diagnóstico para você e para sua família? O diagnóstico, ele foi um choque no sentido que no início ele é desesperador, assim como notícia, né? Como eu falei, um balde de água fria. Para a minha família, eu contei, e aí eles não tiveram muita escolha do que aceitar, né? Porque eu tenho uma família que apoia, mesmo que distante lá na França, de aceitar. Agora, a família no Brasil, eu demorei anos para contar. Eu não conseguia contar. Eu falava, estou com depressão, que nem no trabalho. Eu saía de licença médica, estou com depressão. Já estava ruim de falar que estava com depressão, ia ser pior falar que estava com transtorno bipolar. Então, a gente faz essas pequenas mentiras, né? Então, não, estou com depressão, daqui a pouco eu volto, vou me tratar, mas vou ficar bem. A minha família aceitou, porque também eu tenho histórico na minha família de outras pessoas com transtornos. Então, a gente sabe dessa carga genética. E minha mãe, a gente descobriu que ela tem transtorno bipolar também, mas o diagnóstico dela veio depois do meu. Então, muito tardio. Imagina, ela já tinha 55 anos de idade quando ela descobriu que ela era bipolar. Porque o meu diagnóstico trouxe luz para ter o próprio diagnóstico dela. Então, imagina como é complicado. Mas eu sempre recebi muito apoio da família do meu marido, que mora todo mundo no Rio. Sempre me apoiaram muito em todas as fases, por mais que eles não sabiam que era transtorno bipolar. Eu fui contar bem depois, eu acho que eu fui contar só depois da maternidade, que provavelmente muitas coisas ele já tinha contado, mas eu falar abertamente veio no processo depois da maternidade, de fato. Mas eu tive a sorte de ter família que me apoia, só que em São Paulo eu não tinha ninguém perto, né? E aí você se tornou mãe depois de quanto tempo? Como é que foi esse processo? A gestação foi planejada, não foi? Conta pra gente um pouquinho. Então, a maternidade sempre foi um sonho para mim, Ana. Assim, sempre foi muito desejada, muito planejada, porque eu sabia que eu tinha que estar estável para engravidar. Então, e como eu demorei para ficar estável, quando eu tinha 30 anos eu descobri o transtorno bipolar, mas ao longo dos anos seguintes, eu fui ainda oscilando. Tinha momentos de estabilidade e alguns momentos que eu caía para baixo, tive algumas licenças médicas, então não foi um mar de rosa depois do diagnóstico, houve seus altos e baixos, né? Mas eu sempre quis engravidar, então eu estava fazendo sim um tratamento que na época era um dos poucos que não podia para engravidar, então a gente fez a troca dos remédios para remédios mais seguros para a gravidez. Perdi um bebê, infelizmente, no início que eu engravidei, então tudo isso demorou mais tempo. E quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 36 anos. Eu engravidei da Chloé. Eu acho que eu romantizei muito essa maternidade, assim como muita gente, né? Muita mulher a gente romantiza. Eu sabia que eu tinha mais risco de desenvolver a depressão pós-parto, mas o que eu não imaginava era ter depressão na gravidez. E foi isso que aconteceu comigo. Então, tive minha pior crise de depressão, assim, da minha vida toda, durante a gravidez e o pós-parto. E aí foi terrível, porque era até uma depressão mista, então tinha algumas coisas mais para baixo, um humor muito deprimido, sem energia nenhuma, então muito além do sem energia de uma grávida, era uma coisa assim que saía dos trilhos. Só que eu tinha pensamentos muito acelerados e muita ansiedade junto. Então, para você ter noção, o corpo estava todo lentificado, mas a mente estava a mil. E isso é muito perigoso. Cheguei a ter também uma coisa que a gente fala muito pouco, que são os pensamentos intrusivos, que são a ideação suicida. E a gente precisa falar que isso existe. Então,
são pensamentos intrusivos, automáticos, que você não consegue controlar e atravessar na sua mente. Então, minha bebê não me merece, eu vou ser uma mãe ruim, seria melhor sem mim. E aí é muito complicado, porque precisa de tratamento, sim, para passar por isso. Só que a gente não conseguiu me segurar, infelizmente, apesar do tratamento, isso não foi suficiente para me segurar, e a depressão se arrastou até no pós-parto. Então, foi um momento muito complicado. Houve uma intervenção da minha família, eles decidiram me trazer de volta para a França, porque, como comentei, eu estava sozinha em São Paulo, aí voltei na casa da minha mãe para ter todo um amparo da minha família. Tive uma intervenção psiquiátrica lá numa clínica para me ajudar a sair dessa. Então, foram momentos muito difíceis. Eu me culpei muito, porque falei, nossa, estou passando por tudo isso, ao invés de estar feliz com minha filha, por que eu tenho tanta vergonha, medo, culpa, tudo isso junto? E eu demorei a entender que eu precisava me cuidar para poder cuidar adequadamente da minha filha. Graças a todo um novo tratamento medicamentoso, um apoio psicológico com terapia muito forte e outros ajustes na minha higiene de vida, eu consegui sair dessa e voltar para o Brasil. Para a França na gestação? No finalzinho da gestação, isso. Finalzinho da gestação, parto, início do pós-parto, foi feito na França. Quando minha filha tinha 4 meses, a gente voltou para o Brasil, porque eu já estava melhor e já estava conseguindo dar conta. Conta pra gente como é esse tratamento lá na França, assim, o que tem lá que você acredita que seja interessante para a gente conhecer aqui? O que você recebeu de tratamento? Se é diferente a intervenção, se não é? O acesso à saúde? Eu não sei dizer se as medicações são diferentes. Eu acredito que acabam sendo um pouco as mesmas no mundo. Tem uma variedade de moléculas. O que foi diferente para mim é que durante essa internação houve um trabalho muito forte, multidisciplinar. Isso. Então, não era só o psiquiatra. E o psiquiatra, ele estava quase todo dia com você, né? Então, é uma coisa muito próxima. Não é uma vez por mês, uma vez a 6 meses. Não, você está todo dia na clínica para você sair dessa rapidamente. Então, houve essa intervenção psiquiátrica. A gente fez, na verdade, uma coisa que foi importante para mim, que foi uma limpeza no meu tratamento medicamentoso. Porque durante a gravidez no Brasil, a gente tentou, assim, um remédio, outro, nem dava tempo de ver se estava fazendo efeito. Então, claramente, o psiquiatra na França falou, bom, Cris, não está funcionando, vamos combinar. Então, vamos aproveitar que você está aqui com a gente para fazer uma limpeza no tratamento e começar de novo com outro tratamento. Então, eu acho que assim, eu me dei conta depois de estudar muito, que até o tratamento que eu tinha no Brasil, a dose não era ajustada. Então, a gente começou simplesmente ajustando a dose. Exato. Isso eu melhorei. Então, imagina a importância de ter especialista junto de você, porque algumas vezes não é só a molécula, é a dose que você precisa acertar. Exato. Então, um dos tutores foi esse novo tratamento medicamentoso com apoio forte do psiquiatra. Junto tinha uma psicóloga também, que eu tinha sessões individuais, outras sessões em grupos. Tinha também uma abordagem multidisciplinar com outros tipos de terapia, arte-terapia, esse tipo de terapias complementares. Infelizmente, no Brasil é muito difícil fazer esse tratamento completo, eu diria. Mas eu acho que o que foi fundamental foi trazer psicoeducação para a minha vida, sabe? Porque eu acho que eu tinha aceitado que eu tinha essa doença, eu tinha lido bastante coisa sobre a doença para entender, etc. Trabalhava com psicoterapia já antes de engravidar. Só que eu lia, mas não aplicava tanto, para ser bem sincero, sabe? Aquela pessoa que lê tudo
Mas, né? Tá ótimo, mas eu aplico só uma parte. Então, depois da maternidade, depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que eu precisava fazer algumas mudanças drásticas na minha vida. Que o transtorno bipolar, ele não vai se estabilizar só a partir de Não. remédio. Então, precisa-se ter a psicoterapia, precisa-se ter alguma higiene de vida, um estilo de vida diferente. Então, eu trouxe a questão do higiene do sono, que é você se esforçar para dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário a maioria dos dias, uma quantidade de horas suficiente, trazer uma melhora na minha alimentação, trazer mais exercícios físicos, mais lazer, mais coisas que podem me trazer prazer, trabalhar o relacionamento com outras pessoas, essa amizade. Então, foi um conjunto de coisas que já fazia um pouquinho, mas depois da maternidade, depois do surto, eu tomei consciência que realmente eu precisava aplicar isso. Não dava mais para ser aquela adolescente que bebia e saía toda noite, não importava a que horas ia dormir. Não, agora sou uma mãe responsável que cuida do seu transtorno bipolar para poder dar conta da sua vida, da vida da sua filha. E aí tem algumas medidas que têm que ser tomadas, porque senão você traz prejuízos para a sua vida, infelizmente. Então, eu acho que a psicoeducação, que é essa informação de qualidade, se capacitar ao redor da doença, o que são os sintomas, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, como a doença se expressar em mim, também, para saber reconhecer sinais precoces de recaída. Então, tudo isso foi fundamental para mim. Sim. Isso que você traz muitos aspectos importantes, né? A sua fala é muito importante. Eu acho que para todos que estão aqui ouvindo, sabe, Cris? Eu acho que desde essa questão da culpa que você sentiu, né? Da romantização, de eu acredito que vai ser de um jeito, e o quanto eu sofro por não estar bem naquele momento, já que minha gravidez foi tão desejada, né? Isso é algo que a gente escuta de todas as mães praticamente, né? Toda mãe que a gente atende, ela assim, poxa, por que eu não tô tão feliz igual eu devia estar, né? Essa obrigação dessa felicidade extrema, tal. Então, isso é muito importante. O que você traz da psicoeducação é algo que eu trabalhei um tempo, né, com a psicoeducação do Instituto de Psiquiatria aí em São Paulo, e a gente recebia os familiares e os pacientes, né? E principalmente aquelas pessoas que não aceitavam o diagnóstico e não compreendia o diagnóstico. Né? Então, quando você fala a importância que foi para você de você conhecer os fatores de risco, a questão da higiene do sono, que a gente sempre bateu nessa tecla, a importância do sono, de adaptação na sua rotina, né? Para que você não tenha piora. Então, tudo isso que você está trazendo é muito importante para a gente ouvir. E aí você me conta de um trabalho multidisciplinar, um trabalho intensivo que você teve que te tirou dessa crise, né? Que é algo que a gente sonha ter aqui, né? Que você tenha esse acesso ao psiquiatra todos os dias, que você tenha esse tratamento em grupo, tratamento individual, que você tenha outros, né? Então, acho que isso é um modelo muito interessante para a gente desenvolver aqui, né? E aí você chegou no ponto do pós-parto, né? Como foi para você, então? Todo mundo fala, né? Todo mundo faz essa pergunta. Eu sou uma pessoa que eu não pergunto muito de amamentação, porque eu sei o tanto que isso gera problemas, né? Mas é uma pergunta que o pessoal faz muito. Como foi para você o pós-parto, o processo de amamentação? Como é que foi? Conta pra gente. Então, eu consegui amamentar antes de estar internada. Era um desejo meu de poder amamentar. Então, quando a gente planejou a gravidez e o pós-parto com o psiquiatra, a gente escolheu uma medicação que não passava tanto para o leite para poder amamentar. Então, uma medicação que fosse segura para a gravidez e para o aleitamento. Eu consegui amamentar 2 meses. Não foi muito fácil, não. Assim, quando minha bebê nasceu, ela perdeu peso muito rapidamente na maternidade. Ela não conseguia fazer a pegada. Então, eu acho que um pouco mais de uma semana no hospital antes de ser liberada para sair. Foi uma cesárea de urgência, eu queria parto normal e foi uma cesárea de urgência, porque o coração dela estava despancando. Então, não foi bem o que eu idealizei, nem a gravidez,
nem o parto e o pós-parto foi na linha do resto, mas consegui amamentar sim durante 2 meses. A partir do momento que houve a internação, tive que parar a amamentação. Então, foi uma parada um desmame meio abrupto para ela. Então, isso foi mais uma causa de preocupação para mim. Isso é uma questão que eu falo muito, sabe, Cris, sobre essa questão da amamentação, o quanto a gente coloca isso como algo acima de tudo, né? A mãe está bem, a mãe não está bem, ela tem que priorizar a amamentação porque faz bem para o bebê, né? Isso é muito polêmico, essa discussão, porque o que é bom para o bebê é a mãe estar bem. Com certeza. A mãe está. Eu sempre trago isso. A nossa prioridade é a saúde mental da mãe, porque o bebê vai ficar bem, né? Se a mãe está bem. Então, se for preciso não amamentar para essa mãe estar estável, é o que vai acontecer. E a própria frustração da amamentação, que não é fácil, ninguém fala isso pra gente. Né? O quanto é difícil, né? No começo, até ter pega, não sai, não pega tal. Isso pode ser um gatilho para crise, né? Então, será que eu vou expor essa mulher a isso? Então, a gente conversa muito, né, sobre isso. Eu acho que seu relato é incrível. Às vezes você fala, amamentei 2 meses, mas talvez justificando, tá ótimo, tá perfeito. Se você tivesse amamentado também, tá maravilhosa, tá? Então, sentido, né? A gente não se sentir mais culpa. Sim. E tem um ponto, Ana, que a gente precisa falar quando a gente fala do pós-parto, que é a privação de sono. Exato. Então, a privação de sono, ela acontece para todas as mães. Só que para as mães que têm transtorno bipolar, é pior, porque dentro do transtorno bipolar já existe essa desregulação dos ritmos biológicos e você precisa lutar contra isso. Então, muitas vezes as pessoas acordam meio deprimidas e quando chega ao final do dia elas aceleram. Então, isso é muito comum no transtorno bipolar. E aí as pessoas viram à noite, acordam ruim. Então, tem que lutar contra essa tendência. Só que quando você tem uma privação de sono por causa de um recém-nascido, é complicado, porque isso pode desencadear uma nova crise do transtorno bipolar. Então, muitas vezes, a amamentação ela acaba sendo uma escolha difícil, porque o bebê só depende de você. Você vai ter que acordar a cada 2, 3, 4 horas. Se você opta pela fórmula, o seu companheiro, parceiro, quem estiver te ajudando, pode cuidar um pouco mais da criança à noite ou revezar para você conseguir dormir. Porque o sono é fundamental para quem tem transtorno bipolar. Então, tem esse desafio no pós-parto da privação de sono que a gente precisa falar, porque ninguém fala. Exato. Não, depois. E a gente tem que falar sobre isso, Cris, porque a gente vê a outra mãe que não amamentou e a gente vai perguntar, mas por que você não amamentou? Nem sabe o que essa mulher está passando. Né? Nem sabe o histórico. Então, a gente vê muito disso. Né? Então, por exemplo, no seu caso, nos casos das mães que têm transtorno bipolar, ela não pode ter privação de sono, é isso que você está trazendo. Vai desencadear, Cris, geralmente o sono é um dos maiores gatilhos, acho que universais, né, Cris? Eu acho que é o mais, assim, então a gente tem que ter esse planejamento, esse combinado de que tem que priorizar esse sono. Então, para amamentação exclusiva é bem difícil, né? Sim. Então, a gente realmente, esse é um ponto muito importante. E assim, aí passou essa fase do seu pós-parto imediato, né? Que geralmente é uma fase mais difícil. E como foi, assim, um pouquinho depois, como foi o relacionamento com sua filha? Como que foi a comunicação com ela? Você teve mais dificuldades com o tratamento? Se você conseguiu estabilizar, como foi depois dessa fase? Tendo passado o pós-parto imediato, voltando para o Brasil, a gente fez algumas mudanças também na nossa vida. Então, eu decidi não voltar a trabalhar para poder me dedicar à minha filha e à minha própria saúde mental. Então, eu estava no emprego, né, antes de ter a minha filha Chloé, e não voltei para esse emprego depois da licença maternidade. Então, isso foi uma grande mudança para poder limitar os fatores estressores externos. Então, eu percebi que eu tinha essas limitações, eu tinha essa opção
como possível, né, com meu marido, esse combinado de eu não trabalhar para poder focar em mim e na minha filha. A gente colocou ajuda em casa, então uma diarista que vinha 2 vezes por semana para ajudar com as partes da casa, para eu poder focar na minha filha. Meu marido, o apoio dele foi fundamental. Então, muitas vezes, primeiro que ele me acompanhou na França, no pós-parto, ele foi trabalhar de lá. Ele negociou com a empresa e ele conseguiu me acompanhar. E durante a internação, ele que cuidou da minha filha. Não fui internada com minha filha, infelizmente. A internação era sozinha. Só que eles autorizavam visitas todos os dias. Isso que não acontece geralmente no Brasil. A mãe que está internada, ela fica longe da criança. É verdade isso. Isso é muito complexo. Então, eu tenho que agradecer muito ao meu marido, que foi assim, me substituiu nesse momento complicado. E depois eu fui levando a maternidade, eu fui ganhando confiança, eu fui conhecendo essa bebê. Porque não há instinto materno, você nasce mãe, nasce um amor gigantesco. Não funciona para todas assim. Então, muitas vezes, você tem que aprender a conhecer esse ser humano que depende muito de você nesses primeiros meses. E aí eu fui ganhando confiança, a gente foi se conhecendo melhor, o amor foi crescendo, a culpa por tudo o que tinha acontecido começou a diminuir, e eu consegui focar realmente no atendimento à minha filha. Só que ao longo dos anos que se seguiram, assim, eu fiz uma mudança drástica de uma virada profissional, né? Porque toda a minha experiência eu transformei na Mais com Humores, né? Então, conte pra gente agora, né? Acho que era a próxima pergunta mesmo. O quanto você transformou todos os desafios da sua vida e nessa produção e nesse projeto de ajudar outras mães, né? Como é que foi essa inspiração para o Mães com Humores? O que eu senti, sabe, Ana, é que não pode já ser um sofrimento em vão. Não passei por tudo isso, todo esse sofrimento, esse distanciamento da minha filha por nada. Eu tinha que aprender alguma coisa desse sofrimento. Então, transformei esse sofrimento em aprendizados e dos aprendizados num novo propósito de vida, de ajudar outras mulheres a ter maiores informações e a não passar por tudo que eu estava passando. Então, eu acho que a motivação foi dupla de criar a Mais com Humor. Foi da minha própria experiência de sofrimento e querer ajudar outras pessoas, e também da constatação de que essa história não era única, de que existe muito estigma, muita desinformação sobre saúde mental materna em geral. Não precisa ter transtorno bipolar, não precisa ter depressão. Saúde mental materna é um grande tabu e você sabe muito bem, porque é sua área favorita de atuação. Então, acho que a motivação foi dupla. E aí eu criei um projeto que inicialmente era encontros presenciais, depois eu mudei para encontros online, uma divulgação no Instagram. Hoje, a Mais com Humores, ela é o quê? Ela é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, eu publico no meu canal Mais com Humores no Instagram bastante conteúdo. Eu faço live com especialistas, então eu trago psiquiatras, psicólogos, terapeutas, escritores, pacientes também, para trazer relato. E eu tenho também um grande diferencial hoje, que é o grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. Então, é um grupo único no Brasil que junta esses aspectos da maternidade com a bipolaridade. É um grupo gratuito, são encontros virtuais ao vivo. E aí eu percebi que essa dor não era só minha. São muitas mulheres com transtorno bipolar, depressão também, mas hoje a gente está focando no transtorno bipolar, que desejam se tornar mãe ou que já são mãe e enfrentam os mesmos tipos de desafios. Então, eu acho muito legal justamente juntar quem é mãe e quem deseja se tornar mãe, porque a gente precisa trazer prevenção também, conscientização. Então, hoje, o grande propósito da Mais com Humores é acolher, apoiar e capacitar mães e futuras mães para trazer mais conscientização, prevenção e autocuidado
sobre saúde mental materna e doenças correlacionadas, que são a depressão e o transtorno bipolar. Para quem quiser participar do grupo, estou vendo aqui a pergunta, tem o link na minha bio, opção pré-inscrição. Aí a pessoa faz o cadastro e depois recebe as próximas datas do encontro. Mas eu percebo que há muitos desafios em comum, há muito rejeição da parte da rede de apoio, sabe? São muitas mulheres como eu que sofrem. Eu tive rede de apoio, mas eu fiquei pensando, imagina, se eu que tinha psiquiatra, psicólogo, família, passei por tudo isso, imagina quem não tem metade disso no Brasil, porque isso é a realidade brasileira, de muitas mães solos, de falta de profissionais qualificados, etc. Exatamente, né? Eu acho que essa história que você traz de eu quero mudar uma realidade, isso é algo muito novo aqui, né? A gente tem poucos grupos gratuitos para transtorno bipolar, a gente tem alguns grupos em São Paulo, né? A gente tem algumas iniciativas que depois eu vou pedir até para você trazer, mas assim, me conte assim, a gente já está, né, no nosso tempo, faltando só alguns minutinhos, mas me conte quais são os principais desafios que essas mães trazem nos grupos que você fala, poxa, é incomum, a gente tem esses principais desafios. Você já falou que a questão do estigma, do preconceito, né, da própria rede de apoio não apoiar. O que mais que você percebe nas dificuldades para exercer essa maternidade? Sim. Só complementando, quando a gente fala de estigma, preconceito, eu vejo muito as pessoas reclamando, né, do ambiente profissional, que é muito pouco acolhedor, né, infelizmente, mas elas trazem muito do ambiente familiar, ou seja, que várias vezes são as pessoas mais próximas que deveriam te apoiar e que, infelizmente, estão te julgando, entendeu? Trazendo palpite, desconfiando de que você tem um transtorno, ou falando que você se esconde atrás do transtorno, que você não é capaz de ser mãe, enfim. Então, infelizmente, esse estigma, ele pode ser muito perto de você, fora o autoestigma, né? Que a gente se coloca as expectativas lá no alto e aí a gente se frustra também. Então, outro desafio que você comentou, a rede de apoio, isso é, infelizmente, a realidade de muitas mães que não têm com quem deixar a criança. Então, elas estão passando mal e elas estão tendo que cuidar mesmo assim da criança. Que mais de desafio, muito a questão falou da higiene de sono, da rotina de vida, muitos desafios ligados à rotina em geral. Então, rotina da mãe, de essa higiene de sono, de alimentação, de exercícios físicos, está muito difícil de aplicar, e rotina do filho também, Exato. principalmente do bebê. Então, está muito difícil de colocar em prática uma rotina que seria saudável para o bebê. E o grande risco que a gente vê é que as mães abrem mão do autocuidado para que cuide da criança, né? Sim. E aí ela pode encadear uma crise novamente, né? Sim. Então a importância todas as mães terem esse momento de autocuidado, mas quando a gente vê um quadro de bipolaridade, isso é muito prioridade, né? Que você tenha, sim, seus cuidados com a sua rotina, com seu sono, com tudo que você faz, né? Sim. E aqui, Cris, muita gente parabenizando pelo seu sincero depoimento, as pessoas trazendo aqui mensagens, né, sobre seu testemunho é muito importante, né? E Cris falou sobre hospitais. A Maria Vitória está perguntando. Cris falou sobre hospitais de internação psiquiátrica que aceita alojamento conjunto. Acredito que temos apenas um hospital aqui no Brasil com essa modalidade, que fica no Rio Grande do Sul. Você conhece esse hospital? Não conheço. Não. Sim. É importante para a gente conhecer, viu, Vitória? Depois conta para a gente melhor. Manda para a gente o contato. E a Silvinha está aqui assistindo, falando que é muito bom. Então, o pessoal está aqui perguntando também sobre se você usa algum medicamento. Não vou falar do nome dos medicamentos, porque isso é muito pessoal, mas eu faço assim, desde que eu fui diagnosticada, eu sempre fiz uso do tratamento medicamentoso. Isso é importante falar, que precisa ter adesão
ao tratamento. Ou seja, não adianta o psiquiatra te receitar um remédio se você para quando você se sente melhor, porque aí você recai. Então, o tratamento para transtorno bipolar, ele precisa ser feito para sempre. Isso é que nem diabetes, hipertensão, a gente precisa entender que o remédio, ele é seu aliado. A gente precisa fazer as pazes com o tratamento medicamentoso. Infelizmente, não é sempre o mesmo tratamento medicamentoso que vai valer para a sua vida toda. Então, hoje eu estou há vários anos estável, está muito bem. Estou com o mesmo tratamento medicamentoso, estou com 3 remédios diferentes, porque é muito difícil quem tem transtorno bipolar estabilizar com um remédio só. E está tudo bem, são 3 que precisa para me estabilizar, é isso que precisa para ter uma vida boa para mim. Mas pode ser que lá na frente eu tenha que fazer alguns ajustes, isso acontece também. Exatamente, né? Então, a gente tem muito preconceito com tratamento medicamentoso, né? Sim. Como se só fosse mal. Então, isso que você trouxe, de que quando as pessoas estão melhores da depressão, param com o tratamento. E não só medicamentoso, psicoterápico também, né? Então, é muito consumir, parar com tudo. E aí, depois a gente vê que não estabiliza, né? E aí tem um ponto que as pessoas perguntam muito, ainda não se fala em cura, né, Cris? Não. É um transtorno de remissão, a gente fala em controle, a gente fala em otimia, né? Então, Estabilidade, a gente pode viver super bem com um tratamento adequado, né? Ter a vida normal. E só que essa questão, você sempre vai ter que estar tendo cuidados especiais, né? É assim como a gente tem com outras questões, igual o Cris falou, a gente tem com diabetes, a gente tem com hipertensão. São doenças crônicas que vão ser para a vida toda. Por que essa dificuldade em falar de algo, de uma medicação para a nossa saúde mental? Né? Por que a gente tem preconceito com isso? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? A Vitória está falando aqui que está agradecendo pelo seu relato, também muito importante. Ela trouxe o nome que é o Hospital Universitário de Santa Maria, que depois a gente pode até se informar um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais esse hospital. E agradecer a você, Cris. E se puder trazer aqui para a gente, então, indicar, acho que você teve uma live até com o professor Joel, né, que você trouxe também as indicações, as pessoas sempre perguntam, onde que eu consigo contatos, tratamentos, além, tem umas com humores, né, que você já disse que a pessoa pode cadastrar, e Brata, né, então conta um pouquinho dos outros. Eu acho que é fundamental também conhecer a Abrata, porque a Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Transtorno Bipolar e Depressão. Então, hoje é a associação referência tanto para pacientes como familiares. Então, eles têm um acervo de conteúdo no site internet, no canal YouTube, todas essas lives. Para a psicoeducação é fundamental conhecer a Abrata. Eles têm grupos de apoio online também, gratuitos, para os pacientes e para também os familiares com depressão ou transtorno bipolar. Então, eu recomendo bastante esses grupos de apoio também. Tem um canal que se formou no Brasil que se chama Apoio ao Pós-Parto Internacional, que é o Postpartum Association fora e tem o braço no Brasil. Então, lá tem grupos de apoio tanto para gestantes como para puérperas também. São grupos gratuitos também. Então, esses são os principais que eu indicaria. Sim, é importante todo mundo seguir já no Instagram, entrar nos sites, né? Tem o site do Gruda, que é Grupo de Desordens Afetivas, e dentro do site tem um livro que ajuda guia. Um guia, né? Guia para cuidadores. Guia para cuidadores Exato. de pessoas com transtorno bipolar. Tem esse guia. O guia. Quem tiver dificuldade para achar, me manda uma mensagem no privado que eu mando para vocês. Se eu tenho em casa esse guia. Eu gosto muito dele, eu indico sempre para os familiares, né? A pergunta que a gente sempre recebe é como que eu vou ajudar meu familiar? Então, esse guia também pode estar ajudando. E agradecer pela sua presença, pelo seu depoimento, pela sua sinceridade, né? Como todo mundo está dizendo aqui. Obrigado, né? Pela sua entrega e pelo seu projeto,
né? E por tudo que você faz pelas outras mulheres, viu, Cris? Uma alegria muito grande. Acho que a internet nos uniu, né? Sim. E eu só tenho a agradecer pela parceria, que só está começando, né? A gente está cada dia aí tendo mais parcerias. E agradecer pelo seu depoimento e trazer a importância, né, da gente conhecer, da gente não julgar as outras mulheres, a gente tentar entender de fato o que está acontecendo com ela. Quero dar um recado final para as mães que querem ser mães, que têm transtorno bipolar. Eu falaria que para as mães que têm transtorno bipolar ou as futuras mães, não desistem dos seus sonhos, porque você sempre vai ter familiares, até profissional de saúde, já ouvi vários que falaram, você não pode se tornar mãe, você não pode ser uma boa mãe. Isso não é verdade. Então, eu acho que assim, você não está sozinha, você está passando talvez por alguns desses desafios que a gente comentou, não desiste, busque-se seu tratamento adequado, busque-se fazer sua psicoterapia, sua higiene de vida melhor, porque assim, há esperança. Eu não acreditava que tinha esperança e descobri que pode ter esperança em uma vida muito boa, com muito propósito. Então, hoje, por isso que eu sempre trago essa mensagem de esperanças para as pessoas que me acompanham, porque quando a gente está no buraco negro, a gente acha que a gente nunca vai sair. E já estive esse lugar no fundo da piscina. Então, eu sei que é muito difícil, mas é possível, sim, dar uma reviravolta, subir para cima na superfície da água e começar a nadar. E ainda trazer um monte de pessoas juntos, né? Isso. Muito obrigada por sua missão, pelo seu propósito de vida, né? E agradecer a todo mundo que esteve aqui. Sim, a gente vai deixar gravada a live, viu, Celina, que chegou agora. E agradecer a presença de todos. E vamos continuar a nossa conversa outros dias, vamos continuar esse diálogo e para que todas as pessoas sigam Mães com Humores. Tem um conteúdo muito legal lá, com muita qualidade, com convidados nota 1000, né? Então, super indico. E muito obrigada, viu, Cris? De nada. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, gente, pela audiência. Tchau, E obrigada pessoal. a quem vai nos assistir depois também. Isso. Um abraço a todos. Abraço. Isso, fez da dor um dom, isso mesmo. Ai, que lindo. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.